Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje nós iremos refletir um pouco sobre o capítulo 62 do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. Passemos agora à leitura do texto. Capítulo 62, Jesus para o homem. E, achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor à vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizestes por nós a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino? Muito bem, queridos amigos, passamos agora às reflexões desse belíssimo texto. Bom, esse texto de Emmanuel começa com uma passagem de Paulo contando que Jesus, na forma de homem, enquanto um ser humano normal, comum, à época, veio e passou por várias intempéries, por vários problemas e várias dificuldades, se humilhando perante aos homens e sendo obediente até o momento em que foi crucificado. Nós não temos muito o que acrescentar acerca da figura de Jesus, porque todo espírita, pelo menos, deveria ter noção e entender quão grandiosa é a figura do Mestre para a humanidade. Não há o que se questionar, não há muito o que acrescentar, porque Jesus é para nós, assim para todos os cristãos, uma figura central, uma figura importantíssima e que fez toda a diferença ao longo da sua vida e até os dias atuais. Emmanuel traz nesse texto todas as possibilidades de Jesus, quando encarnado, tudo o que ele poderia ter feito ou ser e tudo o que ele foi, na verdade, de toda a sua grandeza, de toda a sua pureza, de toda a sua exuberância, Jesus teve que se restringir, teve que se diminuir, teve que diminuir a sua luz para poder encarnar entre nós e cumprir com a sua missão primordial, que era simplesmente dar o exemplo das leis de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê a passagem que diz que Jesus não veio destruir a lei, que é a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, desenvolver, dar o verdadeiro sentido e adaptar ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que nos depara nessa lei os princípios e deveres para com Deus e com o próximo, que são as bases da doutrina. Então, Jesus não iria contradizer as leis de Deus, tampouco as leis dos homens. Ele apenas iria trazer
os exemplos e as verdades contidas nessas leis. Emmanuel inicia o texto com a seguinte frase: o mestre desceu para servir. Jesus não veio aqui para demonstrar os seus poderes, para demonstrar a sua mediunidade, ou para ressaltar o quão puro ele era, o quão evoluído ele era. Ele veio simplesmente para servir, para mostrar o que é o amor verdadeiro, o que é a compaixão, para mostrar para nós qual é o verdadeiro sentido da vida. E para que ele pudesse mostrar tudo isso para nós, para que ele pudesse mostrar a essência das leis divinas, ele trouxe tudo aquilo de forma humilde, a se rebaixar. Como, por exemplo, Emmanuel diz que ele sai da grandeza à abnegação, da companhia de gênios sublimes à convivência com os pecadores, de governador do mundo a servo de todos. Então, Jesus demonstrou a sua grandeza por meio de ações simples do dia a dia, ao ajudar ali os pecadores, ao dar o exemplo de cura, ao cuidar dos doentes, ao andar com pessoas que ninguém queria por perto. Então ele traz esses exemplos, ele demonstra para a gente qual é a finalidade da nossa existência aqui na Terra. Na Gênese, Kardec ainda ressalta: tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina e toda a sua pureza pode exprimir esse pensamento. Por isso que foi que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então essa era a missão de Jesus, nos encaminhar e disponibilizar condições para que a gente pudesse evoluir e para que a gente pudesse encontrar o verdadeiro caminho, o caminho do bem. E ele fez isso justamente por meio aí, desses exemplos de amor, de caridade, de compaixão, de compreensão, de não julgamento. De humilhação, de doação. Então, tudo isso culmina no fato de que a humanidade não aceitou e não iria aceitar, porque embora estivesse pronta para receber Jesus, embora estivesse pronta para começar a entender e receber esses novos ensinamentos, essa nova forma de ver o mundo, que não era tão nova assim, diga-se de passagem, mas que não estava aparentemente pronta, o que nós fizemos? Nós escorraçamos, nós rechaçamos e nós matamos o Mestre. Mas tudo isso também, de uma certa forma, foi importante, já estava delineado para que essa saga de Jesus, para que esse movimento que Jesus fez na crosta terrestre pudesse ficar marcado na nossa história. E tanto é que ficou marcado que até hoje nós temos esses ensinamentos como ensinamentos extremamente atuais, extremamente importantes e que ainda hoje são lembrados com muito carinho, com muito amor e também com muita dor. Então, Jesus ele se faz presente hoje e ele começou há muito tempo atrás. E essa presença dele é importante porque ainda hoje nós não conseguimos seguir o caminho de uma forma 100% eficaz. Nós ainda estamos engatinhando rumo a finalizar, rumo a concretizar de fato todo o seu ensinamento. Então, caros amigos, hoje nós não temos muito o que falar, porque
a gente já tem, né? Todo mundo já tem muita ciência do que é e do que foi Jesus. E fica aí a reflexão, né? De toda essa evolução, esse conhecimento, essa busca que Jesus nos trouxe e de como a gente se porta hoje em dia. Será que hoje em dia eu consigo entender o que é um preconceito? Eu consigo ter compaixão para com o próximo? Eu consigo ver que a pobreza, o desespero, o desânimo, a tristeza faz parte do meu cotidiano e eu consigo fazer algo para melhorar isso? Será que eu consigo andar conforme, pelo menos entender, né, ou ver o mundo conforme Jesus pediu para que víssemos? Quais são as minhas ações e reações diante de tudo o que tem acontecido, diante de toda essa crise, diante de toda essa problemática que chega até nós? Nós conseguimos colocar Jesus como nosso grande exemplo? Fiquei com essas reflexões. Vamos passar agora para o nosso momento musical e para continuar aí nossas reflexões, eu deixo com vocês a música Quando Penso em Jesus, na voz de Luana Almeida e composta por Willy de Barros. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Que assim seja. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando,
e grito de tanta felicidade. Meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar.